Este é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grande satisfação estar de volta. O nosso curso se chama Homilética, Falando de Deus aos Homens. Nós vamos hoje para a nossa aula de número 5. O título dela é O Tema do Sermão. Nós temos alguns objetivos a serem alcançados com esta aula e nós vamos lê-los para você. Enquanto isso, você pode acompanhar essa leitura e, ao mesmo tempo, pedindo a Deus que os objetivos dessa aula possam ser alcançados por você enquanto aluno do nosso curso. Acompanhe comigo então. Em primeiro lugar, ao final desta aula, você deverá mostrar a diferença entre tema e título. Segundo, explicar qual o tipo de tema que prejudica a unidade do sermão. Terceiro, indicar a diferença entre o tema enfático e o tema declarativo. Quarto, mostrar na Bíblia como pode ser encontrado o tema imperativo. Quinto, mencionar as 4 qualidades indispensáveis à elaboração de temas. Sexto, descrever os meios para a escolha de tema. Desenvolveremos a nossa aula em, basicamente, 7 textos. O texto de número 1 tem como título O que é tema? A resposta a essa pergunta é de fundamental importância. E nós vamos colocar algumas coisas que respondem bem esta pergunta. Em primeiro lugar, tema é a verdade central do sermão. Todo sermão terá necessariamente uma verdade central. E essa verdade constitui-se no tema da pregação. Em segundo lugar, tema é o elemento que coordena o desenvolvimento do sermão. É claro que é preciso haver toda a harmonia entre os pontos e subpontos de um sermão. E esta harmonia deve ser coordenada através do tema. Quando há a proposta de um tema para o sermão, isso quer dizer que tudo que envolve este sermão, esta pregação, girará em torno de um tema. Tema é o assunto do sermão. Todos os versículos da Bíblia, todas as suas partes, contém em si um tema. Por exemplo, João 3,16, que é um versículo muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O tema desse versículo é o amor de Deus. Deus amou o mundo de uma forma tão especial que foi capaz de dar o seu único Filho para morrer pelos homens. Toda pregação precisa ser orientada por um tema. O tema, então, é o assunto-chave de cada uma das pregações que são desenvolvidas nos púlpitos das igrejas. Entretanto, há uma diferença básica entre tema e título. O tema, como já dissemos, faz parte do conteúdo, da essência da pregação, do corpo da pregação, enquanto que o título é apenas o nome que se dá à pregação. Tema é tudo aquilo que faz parte da pregação ou do sermão. O título é apenas aquela frase que nós utilizamos para colocar no cabeçalho do nosso esboço, indicando o nome do sermão que pretendemos desenvolver. O texto 2 da nossa aula fala sobre formas de temas. E nós vamos destacar, basicamente, 2 formas de temas. Em primeiro lugar, a forma lógica. Em segundo lugar, a forma retórica. A forma lógica é aquela em que a frase que utilizamos para estabelecer o tema possui um enunciado completo. Vou dar um exemplo para vocês. 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Na forma lógica de sermão, nós diríamos que o tema é Jesus Cristo é o advogado dos pecadores. Vocês percebem que este é um enunciado que contém uma ideia completa.
Jesus Cristo é o advogado dos pecadores. Essa é a forma lógica de temas. Mas, em segundo lugar, nós temos a forma retórica. Você se lembra que nas nossas aulas anteriores nós dissemos que retórica é um ramo da ciência que nos ajuda a falar bem, nos fornece recursos para uma boa apresentação diante do nosso público. A retórica nos fornece recursos para falarmos bem em público. E a forma retórica de temas é aquela em que o tema é colocado de uma forma resumida, de uma forma sucinta. Daí nós percebemos a diferença entre a forma lógica e a forma retórica. A primeira possui um enunciado completo, a outra não apresenta necessariamente um enunciado completo. A frase vem de uma forma resumida e extremamente objetiva. O texto 3 da nossa aula fala da elaboração de temas. E existem algumas coisas que precisamos destacar. Em primeiro lugar, é preciso que haja absoluta unidade no tema que estamos estabelecendo para determinada pregação. Por exemplo, às vezes cometemos o erro de estabelecer temas múltiplos. O que é que significa isso? Significa alguns temas que estabelecemos, mas que, ao mesmo tempo, podem ser subdivididos em outros temas. Isso não é bom, porque tira a atenção dos nossos ouvintes e nos permite divagações na pregação. Logo, o tema múltiplo, ele não é recomendável. O nosso tema estabelecido para a pregação, em primeiro lugar, precisa preencher o requisito da unidade. Devemos ter apenas um tema que não subentenda outros temas para a nossa pregação. Estamos colocando isso porque o tema deve fornecer ao pregador uma direção fixa para os argumentos que ele pretende desenvolver. Desta forma, o tema múltiplo, ele não preenche esta necessidade, mas ele permitirá ao pregador ir em diversas direções. Desta forma, o sermão múltiplo, ele tem algumas características, e nós o estamos desaconselhando. Em primeiro lugar, ele é extremamente genérico, permitindo que se subentenda dele outros temas. Em segundo lugar, ele tira a unidade da mensagem, ele tira a unidade da pregação. E por último, ele desvia a atenção dos ouvintes, prejudicando o trabalho do pregador. O texto 4 da nossa aula tem como título Tipos de Temas. Vamos destacar alguns para vocês. Em primeiro lugar, existe o tema enfático. No tema enfático, os pontos e subpontos do sermão são baseados numa única palavra ou então numa sentença que é a ênfase, é o clímax de toda a pregação. Por exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. No tema enfático, eu posso simplesmente utilizar a palavra fé como tema da minha pregação. Ainda no tema enfático, podemos utilizar uma frase inteira. Por exemplo, Hebreus 11 e 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso desenvolver uma pregação em cima desse tema que é composto por uma frase inteira. A grande característica do tema enfático é que a palavra ou a sentença são colocadas, são ditas de uma maneira enfática. O segundo tipo de tema é o interrogativo. Nele, nós estabelecemos uma pergunta e desenvolvemos todo o sermão respondendo esta pergunta ou contestando posições que sejam adversas àquilo que pretendemos desenvolver. Por exemplo, em Atos 16 e 31, a Bíblia diz
Que farei para me salvar? É uma pergunta que o carcereiro de Filipos fez a Paulo e ao seu companheiro. O autor do nosso manual, ele coloca 3 pontos para o desenvolvimento desse sermão. Por exemplo, primeiro ponto, crê no Senhor Jesus Cristo. É uma resposta à pergunta, que farei para me salvar? Em segundo lugar, arrependa-se dos seus pecados. E o terceiro ponto, viva uma nova vida. Estamos dando exemplos do tema interrogativo, onde a atenção dos ouvintes é chamada a partir de uma pergunta que se estabelece dentro do tema. A Bíblia está cheia de interrogações, a Bíblia está cheia de textos que nos permite o desenvolvimento do tema interrogativo. Um outro, por exemplo, está em Romanos 1,16, que é o Evangelho. Poderemos desenvolver esse tema com afirmações daquilo que o Evangelho é. Por exemplo, o autor desse manual coloca 3 afirmações. A primeira é: o Evangelho é a manifestação do poder de Deus aos homens. A segunda é: o Evangelho é o poder que salva a alma pecadora. E o terceiro ponto poderia ser: o Evangelho é o poder que cura as enfermidades. As pregações de tema interrogativo são usadas em grandes proporções por aqueles que manuseiam e pregam a palavra de Deus. O terceiro tipo de tema é o declarativo. São aqueles cujos pontos são desenvolvidos a partir de uma declaração bíblica. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, Lucas 17:32 nos diz o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Com essa declaração, eu posso estabelecer toda a estrutura do meu sermão. Não importa quantos pontos ele tenha. Todos estes pontos estarão presos de uma forma harmoniosa à declaração que eu acabei de anunciar. Vou dar alguns exemplos colocados pelo autor do manual, o pastor Elienay Cabral, sobre como desenvolver o sermão declarativo. Por exemplo, nessa expressão, lembrai-vos da mulher de Ló, ele propõe 3 tópicos para essa pregação. Em primeiro lugar, ela conformou-se com o mundo. Em segundo lugar, olhou para trás. Em terceiro lugar, perdeu a sua salvação. Logo, a declaração lembrai-vos da mulher de Ló poderia ser desenvolvida a partir desses 3 pontos. No texto 5 da nossa aula, nós vamos continuar o assunto que estávamos tratando há poucos instantes, isto é, tipos de temas. Vamos colocar o quarto, que é o tema imperativo. Vocês sabem que um tema imperativo é aquele que contém, é aquele que nos traz uma ordem. E a Bíblia, ela está cheia de ordens para nós, os filhos de Deus. São mandamentos divinos colocados na forma imperativa. Por exemplo, Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito. A expressão enchei-vos do Espírito contém uma ordem imperativa. Assim também 1 Pedro 1:16, que diz o seguinte: sede santos. Esta é uma ordem imperativa. Aliás, no livro de Levítico, todas as vezes que a Bíblia diz que Deus é um ser santo, ao mesmo tempo, ela coloca sobre os filhos de Deus a responsabilidade de também serem santos. E essa responsabilidade vem colocada na forma imperativa. Mas vamos tomar essa expressão de 1 Pedro 1:16. Sede santos. O autor deste manual coloca 4 pontos para esta pregação. Em primeiro lugar, o que significa ser santo? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto pode ser por que devemos ser santos. E o quarto ponto, bênçãos por sermos santos.
Você percebeu que nós desenvolvemos 4 tópicos de um sermão que possui um tema imperativo. Temos outros exemplos. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A expressão alegrai-vos contém uma ordem imperativa. E nós poderíamos desenvolver um sermão de 3 tópicos. Por exemplo, primeiro, alegrai-vos pela salvação recebida. Segundo, alegrai-vos pela paz conquistada. Terceiro, alegrai-vos pela esperança alcançada. A Bíblia, é claro, possui diversas ordens. A Bíblia possui diversos mandamentos colocados na forma imperativa. O 5º tipo de tema é o histórico ou biográfico. Nele, nós levantamos o passado e fazemos a aplicação na vida presente dos nossos ouvintes. Esse tipo de tema também é utilizado de uma forma abundante pelos nossos pregadores. O texto 6 da nossa aula tem como título Qualidades do tema. Ele precisa ter algumas características para que nós alcancemos sucesso no nosso trabalho de exposição da Palavra de Deus. Vamos colocar basicamente 4 qualidades que o nosso tema precisa ter. Em primeiro lugar, o tema deve ser objetivo. Nós devemos evitar temas extremamente prolongados. Precisamos ser objetivos porque temos um alvo a ser alcançado. E nós só alcançaremos este alvo se o nosso tema for colocado de uma forma objetiva. Em segundo lugar, o tema deve ser vital. E o que é que queremos dizer com isso? Queremos dizer que o tema não deve ser trivial. Nós não devemos, de forma alguma, nos utilizarmos de um tema vulgar para expor assuntos da mais alta importância. A mente do pregador precisa ser colocada de forma absoluta à disposição do Espírito Santo para que este o influencie, o inspire na busca de um tema que seja vital para os seus ouvintes. Com esta afirmação, nós estamos dizendo que deve haver toda a conexão entre o conteúdo da pregação e a realidade concreta daqueles que estão ouvindo o pregador. Se não houver essa conexão, o nosso sermão terminará por perder a atenção dos nossos ouvintes, porque eles não encontram significado e relevância naquilo que nós estamos falando. Não atentar para a realidade concreta dos nossos ouvintes é correr o risco de estar pregando uma mensagem que não encontra referência nas necessidades daqueles que nos ouvem. Incorrendo nesse erro, nós vamos desmotivar os nossos ouvintes e eles de forma alguma permanecerão atentos ao que estamos tentando comunicar-lhes. Em terceiro lugar, o tema deve ser pertinente. Deve haver todo o relacionamento possível entre os seus pontos e subpontos. É necessário que haja toda a coerência enquanto ele é desenvolvido e o pregador tem que tomar o cuidado de não sair por vertentes, de não ir por diversas direções, mas permanecer preso ao fio que prende os seus argumentos, a sua reflexão ao tema. Não ter pertinência é fugir. Significa sair do tema que foi proposto. E agindo assim, é claro, a nossa pregação perderá toda a objetividade e, sem dúvida alguma, perderá também a presença efetiva daqueles que nos ouvem. O texto 7 da nossa aula fala sobre os requisitos importantes para a escolha de temas. Eu vou destacar com você alguns pontos que precisaremos observar na busca do tema para a nossa pregação. Em primeiro lugar,
tenha em sua mão sempre uma caderneta de anotações. Fazendo assim, nós estaremos anotando todas as circunstâncias que presenciamos na vida, no sentido de utilizá-las como tema para as nossas pregações. Não fazer isso significa um grande desperdício. Aliás, o pregador deveria ter um arquivo onde ele anota e arquiva sugestões interessantes para os seus temas. Em segundo lugar, temas sugestivos podem nos advir através da leitura de livros, através da leitura de jornais, através da leitura de revistas. E nós não deveremos considerar espúrio a leitura de livros, de jornais, de periódicos de cunho secular. Muito pelo contrário, esta leitura servirá de insumo para a escolha de temas para as nossas pregações. A aquisição de conhecimentos e a aquisição de um vocabulário mais vasto dependerá de forma intrínseca de quão bem o pregador lê. Isso é fundamental, que ele leia de forma diária e sistemática na busca de novos conhecimentos e na busca de ter um vocabulário mais amplo. Em quarto lugar, esteja sempre em dia com os assuntos atuais. Nós dissemos numa aula anterior que o bom pregador é aquele que tem a Bíblia na sua mão direita e o jornal na sua mão esquerda. Nós estávamos apenas falando de forma simbólica da necessidade do pregador ser alguém atualizado. Os assuntos do dia a dia serão sempre considerados insumos, instrumentos para o seu trabalho enquanto pregador. Se ele consegue conectar a realidade concreta dos seus ouvintes ao conteúdo que ele pretende expor na palavra de Deus, ele será, sem dúvida alguma, um pregador bem-sucedido. O quinto requisito para a escolha de temas é a necessidade que o pregador tem da oração e da meditação na palavra de Deus. Ele não deve apenas ler a Bíblia sistematicamente, pesquisá-la e fazer investigações na palavra de Deus, mas ele precisa ser alguém que medita diariamente nas Escrituras para alimentar-se espiritualmente também. Além disso, a sua vida tem que estar regada de oração. O pregador deve ser um homem de meditação nas Escrituras, mas deve ser também um homem de oração. Esses dois requisitos são básicos para que se pregue mensagens que encontrem ressonância no coração, na mente e nas necessidades dos nossos ouvintes. Esse tipo de pregação será sempre um grande sucesso. Nós teremos sempre um ministério como expositores da palavra de Deus, bem-sucedido e abençoado, quando o nosso trabalho estiver fundamentado na meditação da palavra de Deus e na oração. Gostaria, no final desta aula, de levantar ainda alguns pontos a respeito dos requisitos para a escolha de temas. O primeiro ponto é: fuja de temas triviais e frívolos. O segundo, escolha temas de fácil comunicação. O terceiro, defina-se por temas que produzam bênçãos. Quarto, escolha temas apropriados para a época, lugar e ocasião. Quinto, escolha temas que você tenha condições de desenvolvê-los. Eu apenas li esses pontos, mas você pode refletir a respeito deles. Eu acredito que todos eles serão extremamente importantes no nosso trabalho enquanto pregadores da palavra de Deus. Estamos chegando ao final da nossa aula. Esperamos que Deus tenha te abençoado de uma forma muito especial. Te esperamos para o nosso próximo encontro.